Fala galera, aqui Chico Mota do canal Ludáticos em mais um Jogo na Mesa. Hoje apresentando para vocês o jogo Above and Below do designer Ryan Laukat, trazido aí agora no mês de março pela Conclave. Já estava à disposição para venda lá no Diversão Offline e agora já está em todas as lojas especializadas para venda. O Above and Below é um jogo muito bonito, com uma arte muito interessante. É um euro de alocação de trabalhadores, de construção, né, de cartas, entrepostos e construções na superfície, de exploração, administração de recursos, mas também de storytelling, que eu acho que é o grande charme desse jogo. Além da arte do jogo, que é extremamente agradável, super bonitinha e que chama bastante atenção. O Above and Below é um jogo de 2 a 4 jogadores, é um jogo bem simples, com regras bem fáceis. Ele vem com um manual super bem ilustrado, né, de 15 páginas, com bastante exemplos, e que logo no comecinho do manual ele já começa a te contar a historinha, né? Onde a sua vila foi atacada por bárbaros, você mal teve tempo de fugir com seu filho e a sua vara de pescar, fugiu na noite escura, vagou pelo cruel deserto, desafiou picos gelados e mares agitados, até que você achou o lugar perfeito para construir o seu lar. Mas aí, assim que você construiu sua primeira cabana, você descobriu uma vasta rede de cavernas, repleta de tesouros brilhantes, recursos e aventuras sem fim. E agora você está organizando expedições e construindo sua vila Above and Below. É um jogo muito bacana. O objetivo aqui, eu fiz um setup para apenas um jogador, que é um setup demonstrativo. O jogo é de 2 a 4 jogadores. Eu coloquei menos componentes na mesa do que tem de variedade de componentes, né? De número de componentes, mas para que a gente possa entender o setup e também as regras do jogo. Então vamos ao setup. Nós temos um tabuleiro central, onde nós temos a reserva de trabalhadores para serem comprados, o nosso tracking de reputação e o tracking de turnos. O jogo transcorre em 7 turnos. Aqui uma reserva do barril de cidra, os recursos que estão disponíveis no jogo, que são 8 recursos diferentes, e aí pela raridade, o topo sendo o mais comum e o fundo sendo o mais raro deles, nós temos uma reserva de trabalhadores. Aqui construções que são fixas no início do jogo, que são as construções estrela e as construções de chave, que são a aleatoriedade do jogo, porque há um pequeno deck que você seleciona só 4 e retira as demais do jogo. Um deck de exploração de cavernas, um deck de construções de superfície, assim como aquelas dali de cima, só que é um deck onde você saca aleatoriamente, e a reserva, né? E um deck de entrepostos que você constrói no subterrâneo. Cada jogador começa com um tabuleiro pessoal, 7 moedas, o ícone de primeiro jogador, 3 trabalhadores base, que tem esse fundo, sendo um trabalhador convencional, um construtor que tem o símbolo da marreta e um recrutador que tem o símbolo da pena, e uma construção inicial que tem 3 camas. Então nós fazemos o setup, que é bastante simples, criamos a reserva aí de itens, né? Os recursos, as poções, a reserva de dinheiro, a reserva de dados e a reserva de trabalhadores especiais, que é a mulher líquida, o homem peixe, o gato da noite e o homem robô, que aparecem apenas em histórias de exploração específicas. E esse é o setup inicial. O setup só pode ser inicial, né? Por isso chama setup. Aqui o ícone de turno, que vai rodando conforme os turnos vão passando. Lembrando que num setup para 4 jogadores, dos seus 3 trabalhadores, apenas um começa no primeiro turno preparado. Os outros 2 vão para a área de cansado. No nosso tabuleiro nós temos a região para colocar os goodies à venda. Temos os ícones que nos lembram das 5 ações de jogo. Temos o nosso tracking de progressão. E temos o tabuleiro em si, com a área de trabalhadores prontos, a área de trabalhadores cansados e a área de trabalhadores feridos. Muito bem. Setup feito, nós vamos então demonstrar, ou pelo menos explicar como que funciona a dinâmica do jogo. Em cada uma das rodadas, a contar do primeiro jogador e em sentido horário, cada jogador realizará uma ação e até 3 ações livres. As ações livres precisam ser feitas antes da ação normal do turno. As ações livres podem ser colocar um bem que já esteja na sua reserva para venda, apenas um. Segunda possível, comprar um bem que esteja na reserva de um outro jogador. Terceira possível, pagar uma moeda.
para resetar as 4 cartas da reserva, ou deste deck de construção de superfície, ou deste deck de entreposto, colocar embaixo e colocar 4 novas cartas. De novo, as ações livres, que são essas 3, só podem ser feitas antes da ação principal. Além disso, cada jogador começa com 7 moedas, o segundo jogador, no jogo de 2 jogadores, mais uma, para um jogo para 3 jogadores, o segundo e o terceiro mais uma, no jogo para 4 jogadores, só o quarto recebe mais uma. Muito bem, cada jogador fará a sua ação e já expliquei as ações livres e as ações normais eu vou explicar agora, deixando essa de exploração, que é o íconezinho da lanterna, por último. Esta ação é a ação de colheita. Cada trabalhador que você deslizar para cansado, você terá a oportunidade de colher um ícone de recurso que esteja disponível em uma das suas cartas. Você ganha esses ícones explorando ou em algumas cartas que dão o ícone. Tá? Já vou explicar a iconografia. Então, para cada trabalhador, você colhe um, ou põe na sua reserva, ou já põe direto na sua progressão. Segunda ação, ação de construção. Você desliza um trabalhador que tem uma marreta e seleciona qualquer construção desta fileira especial, desta fileira-chave, ou da reserva, das 4 que estão disponíveis, ou dos 4 entrepostos, pagando o custo que está marcado em cima da carta. Comprou, pagou o custo de volta para o banco, traz a construção para a sua fileira de construções. Perceba que há construções de 4, 7, há construções de 1 e há construções de 11, 18 de custo, dependendo da construção. Então, construiu, gastou um trabalhador com a marreta, traz ele para a sua linha de construções. Terceira ação na nossa sequência, recrutar. Desliza um trabalhador que tem uma pena e recruta um trabalhador da reserva, pagando o custo que está logo abaixo. Recrutou, esse trabalhador vem cansado. Ele vem na região de cansado. A não ser que você tenha comprado antes essa carta. Tenha comprado essa carta, onde qualquer trabalhador recrutado, que é essa simbologia que está aqui embaixo, qualquer trabalhador recrutado já vem pronto. Caso contrário, eles virão todos cansados. Comprou, a fileira não anda e não é reposto. Isso só vai acontecer no refresh de um turno para o outro. A quarta ação é a ação... Vamos devolver o trabalhador aqui. Cadê ele? É esse trabalhador. Vamos devolver esse trabalhador aqui. A quarta ação é a ação de trabalhar. Ao trabalhar, você escolhe quantos trabalhadores você quiser e desliza para cansado. Cada um que deslizar, você recebe uma moeda. E o primeiro jogador no turno a fazer isso leva o barril de cidra. Outro não é reposto nesse exato momento. Ele só vai ser reposto na fase de refreshment de um turno para o outro. Então ele traz o barril de cidra, que vocês já vão saber para que se trata. A quinta e última ação é a ação de exploração, que é o grande charme do jogo. Ao explorar, você precisa explorar no mínimo com 2 trabalhadores, mas pode escolher quantos você quiser a partir de 2 ou mais. Você retira a carta do topo do deck de exploração, que é uma caverna, traz ela aqui para baixo. Digamos que eu tenha selecionado esses 2 trabalhadores para explorar, você coloca os trabalhadores em cima da carta, você seleciona um dado, rola o dado, o número vai ser a referência, a referência do livro de exploração. Aí então o jogador da sua esquerda vai pegar o livro de encontros, e nesse caso nós tiramos 5, o encontro é de número 99, e procurará um encontro marcado como 99 no livro. Ao encontrar o encontro referido, neste caso 99, ele vai ler para todos os jogadores a descrição do encontro. E normalmente o encontro vai dar 2 opções, A ou B. Às vezes pode dar 3 opções, às vezes pode dar uma opção só, ou às vezes pode já dar um benefício. Neste caso do 99, eles encontraram um homem branco e cabeludo nadando sozinho no lago, conta sobre o equipamento, e aí ele diz: vocês roubam um homem ou tentam fazer amizade? Fazer amizade, exploração 3. O jogador não vai ler o que dá de recompensa para o jogador ativo, ele vai ler só o que está em negrito: fazer amizade, exploração 3. Ou roubar o homem, que pode ser exploração 4 ou 7. Aí o jogador ativo vai escolher se ele quer a opção A ou a opção B.
Digamos que ele tenha escolhido que ele quer roubar. Tem que ser exploração 4 ou 7. Aí ele vai olhar os trabalhadores que ele alocou. Essa trabalhadora consegue uma lanterna. O que é explorar? O número de exploração são quantas lanternas você precisa conseguir nessa exploração. Então, por exemplo, essa trabalhadora, no resultado 1 do dado, ela consegue uma lanterna. Acima de 3, 2 lanternas. O valor que está marcado aqui no dado é o valor mínimo. Então, 3 ou mais. Esse trabalhador vai dar uma com 4 ou mais. Ela vai selecionar, então, 2 dados, um para cada trabalhador, nesse caso, e vai rolar. E vai dizer qual trabalhador. Eu vou rolar primeiro para ela. Rola, tirei 4. Opa, legal, consegui 2 lanternas, porque é 3 ou mais. Aí vai rolar para o segundo cara. Rolou 2, não conseguiu. Porque teria que ser 4 ou mais nesse caso. Então ela conseguiu 2 lanternas apenas. Olhando lá de novo, a nossa exploração precisava de um mínimo de 4. Não consegui. Neste caso, existem alguns encontros que vai dizer, em caso de falha, aí você lê a falha para aquele jogador. Mas nesse caso ainda eu posso conseguir. Porque, além do resultado do dado, que me deu 2 lanternas para ela e nenhuma para ele, eu posso ferir os meus trabalhadores. Para cada trabalhador que eu ferir, além do resultado do dado, ele vem para a área de ferido, eu ganho mais uma lanterna. Então, nesse exemplo, se eu ferir os 2 trabalhadores, eu consigo as 2 lanternas dela e ferindo os 2 mais 2. Então, eu consigo 4. E aí, então, o jogador lê para ele. Ganharia 4 moedas e desceria 1 no ranking de reputação. Então, esse é o grande charme do jogo. E aí a caverna estaria habilitada para que eu pudesse, numa próxima ação, fazer uma ação de construção, pegando uma construção dessa, por exemplo, pagando o custo aqui em cima, claro, e aí eu colocaria em cima da caverna construída. Então, o grande charme do jogo e a parte do storytelling são as explorações das cavernas que vão selecionar aventuras nos encontros. E tem alguns momentos que são bem legais, que pode virar que nem aqueles livros-jogos de aventuras fantásticas, onde é assim, se você quer a opção A, vá até o número tal, se você quer a opção B, vá até outro número. E assim a aventura continua. Depois que todos os jogadores não puderem fazer mais nada, ou simplesmente passem, aqui você pode passar a vez e num próximo turno ainda... Não, quando você passa a vez você não joga mais. Estava confundindo com Luna. Aqui passou o jogo, você não joga mais. Você pode passar tendo gasto todos, porque aí você não pode fazer mais nada. Mesmo assim, antes de passar, você pode fazer as 3 ações livres. Ou você pode, de repente, ter usado 2 e querer guardar 1 para o próximo turno e mesmo assim passar. Passou, não faz mais ação. Todos os jogadores passaram, nós descemos pro segundo turno. E aí nós vamos dar refreshment na Cidra. Aí os trabalhadores, nesse caso a gente tinha comprado um aqui, aí os trabalhadores vão deslizar para que eles fiquem mais baratos e vamos repor apenas os slots dos trabalhadores que foram comprados. Aqui é diferente, aqui toda vez que o cara compra uma construção, uma nova já vira, tá? Então, deu refresh na Cidra, deu refresh nos trabalhadores. Aí nós vamos olhar os nossos trabalhadores que estão cansados. Naquele meu exemplo eu tive 2 feridos e 1 cansado. Como que você vai descansar os trabalhadores no final do turno? Você vai contar as suas camas. Para cada cama, o trabalhador anda 1 para a esquerda. Então, uma cama, ela fica livre, descansada. Mas esse cara está ferido. Com mais uma cama, eu consigo deixar ele cansado. Me sobrou uma cama apenas. Eu consigo deixar ele pronto, mas a outra vai continuar ferida. Se eu tiver poção, cada poção que eu gastar, eu tiro um ferido para um descansado. Se eu tiver cidra, a cidra eu posso usar para deixar um cansado para descansado. Depois de descansar os trabalhadores, vem o incoming, que quando você não tem trilha de progressão, são apenas 4 moedas no início do turno. Conforme a sua trilha de progressão aumenta, as moedas também vão aumentando no incoming de cada turno. Por último, então, quem ganha o jogo, né? Ganha quem fizer mais pontos de vitória. Como que você ganha ponto de vitória nesse jogo? Algumas cartas te dão pontos de vitória por pré-requisitos, ou seja, para cada fruta que eu tiver na minha progressão, eu ganho pontos de vitória no final do jogo. Algumas dão pontos de vitória fixos no final do jogo e podem dar mais um por pré-requisito. Por exemplo, essa dá um ponto de vitória para cada cogumelo, peixe, fruta e barril de cidra que eu tiver no final do jogo. E você também vai ganhar pontos de vitória pela posição na trilha de reputação. O primeiro jogador ganha 5, o segundo 3, o terceiro 2. Se empatar, soma primeiro com o segundo e divide entre os dois, e aí não tem segundo, só vai ter terceiro. E assim por diante. E o que vai pontuar também é a trilha de progressão.
Todas as vezes que eu colher com a ação de colheita de alguma carta minha, como essa, por exemplo, que todo turno entra uma fruta, toda vez que eu colher um ícone, eu posso deixar na reserva ou eu posso já colocar diretamente na minha trilha de progressão. Eu sempre vou colocar do mais disponível à esquerda para a direita. Então, por exemplo, digamos que nesse turno eu coloquei uma pedra. No final do jogo, cada pedra que estiver nessa fileira, porque eu não posso colocar pedra em nenhum outro lugar, eu só vou poder colocar aqui, vai me dar um ponto de vitória. Mais pra frente, lá no segundo turno de jogo, eu vim e coloquei de repente uma ametista. Cada ametista aqui vai me dar um ponto de vitória. E no próximo turno, meu encame de dinheiro já vai ser 6. Aí no próximo turno, digamos que eu tenha colhido um pote e tenha colhido um papel. Então isso quer dizer que cada pote meu no final do jogo vai me dar 2, cada papel vai me dar 3. E assim a trilha de progressão vai aumentando. Quando que você comba? Quando você tem a distribuição desses recursos aqui, combinados com cartas que te dão por recursos também. Tem cartas que te dão ponto por trabalhadores, tem cartas que te dão ponto por construções subterrâneas e assim por diante. No final do jogo, conta-se os pontos e vence aquele que tiver mais pontos de vitória. Bom, galera, esse é o Above and Below. Espero que tenha dado para entender legal aí o setup e as regras do jogo. Ele parece ter bastante regra, mas ele é um jogo bem simples. Ele flui muito rápido, principalmente com 4 jogadores, onde o primeiro turno quase não acontece, porque você tem uma ação só. Então, na minha experiência, eu já joguei ele umas 5 vezes e normalmente dá 1h30 de jogo em 4 jogadores. Então é um jogo muito divertido, visualmente muito bonito e que joga muito fácil. E que por conta do fator storytelling, dá uma rejogabilidade muito legal e torna o jogo ainda mais divertido. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha. E lembrando, a Above and Below tem para venda lá na Guilda Store. Acessa lá na Guilda de Jogos, Guilda Store, na Guilda de Jogos. Acessa lá www.guilda.store, conversa com a Lê e com certeza você vai comprar pelo melhor preço. Gostou? Deixe seu joinha, não esquece de assinar o canal e acertar o sininho lá e deixe seus comentários. Seus comentários para nós são muito importantes. Beleza, galera? Valeu!